Bom dia. Bom dia para quem está aí do outro lado. Eu estou começando essa quinta-feira aqui. Juju, monja! Juju, que saudade! Quanto tempo! Nossa, eu e a Juju, muita saudade, Juju. A gente já viveu tanta coisa, tantas aventuras. Dene, tudo bom, Dene? Que saudade, também já vivi tantas aventuras com a Dene. Que delícia, gente, receber essas amigas que eu amo. Te amo, Juju. Nossa, muita coisa. A gente precisa se falar, hein, amiga? A gente precisa se falar. Dorinha tá bem? Maisinha? Ai, gente, bom dia. Eu tô vivendo assim vários processos. Ontem fiz luto de algumas partes de mim mesma. Tá um momento de. Vão chegando aí, gente. Muito bem-vindos todos que estão chegando. Que bom que tá tudo bem, Juju. Vão chegando e eu vou iniciando assim, falando um pouco de como eu tô me sentindo agora. Ontem aconteceram alguns processos, né, de readaptação, de realinhamento, que eu acho que é isso que o universo, que Deus está dizendo pra gente quando alguma coisa precisa ser mudada, quando algum ciclo precisa ser encerrado para iniciar um novo ciclo. É como assim um reajuste de caminho, né? Então, assim, muitos processos. Aí hoje eu já assisti a leitura. Vão chegando aí, gente, todos bem-vindos. Bíblicos de Deus, Joyce, Manuel, Oxana, Denise, Vitor, vão chegando, bom dia. E aí hoje de manhã eu já escutei a leitura do meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, que eu estou escutando todos os dias na Rosane. Aí já alinhei várias coisas. Escutar a leitura do livro, que são as minhas memórias, já é um processão, né? Ontem chegou um momento assim da leitura que Rosane falou, não dou conta, preciso dar uma parada. Hoje teve esse momento também, em várias vezes, mas a gente seguiu. Então, assim, rever aquele momento de desabafo, né, de revelação, que foi o meu primeiro livro, está sendo bem desafiador, mas maravilhoso, assim, porque hoje eu aprendi isso, né, que... Você escutou, Joyce? Ai, tá muito mágico, né? Eu já aprendi que, assim, os desafios, tudo que me torce por dentro, assim, é um grande presente. Porque justamente tá me torcendo por dentro, porque alguma coisa precisa ser torcida, alguma coisa precisa ser ressignificada, precisa ser transformada, transmutada. É a história da lagarta virar borboleta, gente. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre o princípio da polaridade. Gente, esse princípio é tão maravilhoso. Eu estou fazendo a leitura do Kybalion, né, o livro baseado nos preceitos de Hermes Trismegisto. E, caramba, eu confesso para vocês que eu estou aprendendo mesmo sobre o Kybalion aqui, conversando com vocês. Tem dias que é mais desafiador, tem dias que eu tô desconectada, assim, que eu faço um grande esforço para me conectar. Ontem foi um dia desses, mas aí que tá, galera. Tudo é um grande aprendizado nesse grande game, nessa grande matrix que a gente viu no nosso primeiro dia, né? O princípio do mentalismo mostra que a gente está co-criando uma realidade que a gente precisa experienciar. Para quê? Para se torcer por dentro, para se alargar, para virar borboleta. Então, gente, isso é tão mágico, isso é tão mágico. Vão chegando, também que vocês estão falando já aí bom dia e concordando, podem discordar também. Então, assim, ontem foi bem desafiador para mim fazer essa leitura, mas eu confesso que esses desafios cada vez mais são a minha metamorfose para virar borboleta. Tá sendo assim, muito mágico. Eu até planejei fazer essa live de hoje mais curta, não sei porquê, mas eu vou respeitar o campo, né? Vou sentir o campo, a gente vai sentindo juntos.
Eu estou aprendendo muito no momento que eu compartilho com vocês, porque chega muita informação. Ontem eu até comentei com vocês, né, sobre o princípio da vibração. Quando a gente se coloca numa determinada vibração, quando a gente busca se antenar com uma determinada frequência, com uma determinada rádio, e a gente está entrando junto na frequência do Kybalion, que é um livro que fala de princípios que são leis universais, são leis da vida, assim. Não interessa muito se eu acredito, se João ou Maria acredita, não importa. É assim que é. Então, assim, quem quiser aprender como o universo funciona, ótimo, assim, vai lidar melhor com a realidade, né? Com a experiência de realidade, vai surfar melhor essa onda da existência, né, que nos traz surpresa o tempo inteiro. Quem não quiser ouvir falar, também tá tudo certo, mas caramba, ficar levando rasteira sem saber de onde veio, eu acho complicado, assim. Durante muito tempo eu fiquei caindo e levantando, também tá tudo certo, a gente se fortalece com isso também, isso vai acumulando, né, os equívocos, que eu não gosto mais de chamar de erro, mas assim, os equívocos vão se acumulando, vão se repetindo, até que um dia a gente fala, caramba, não dá mais, sabe? Eu ontem comentei sobre isso, né? Eu falei, que isso, gente? Mas de novo, eu já vi esse filme. Então, por que que esse filme está passando de novo na minha vida? Não tem nada a ver com o mundo. O mundo não é sempre igual. É para mim que está sendo igual. Então, lá fora tá tudo certo. O universo está me trazendo informação. Eu é que não estou querendo ver. No momento que eu falei, bom, agora eu quero ver, ok, me rendo, parar de brigar com o mundo, eu entrego as armas, né? E aí eu comecei a enxergar, falei, caramba, eu é que não tô vendo, tá tudo certo. Sabe aquela história, né? Deus escreve certo por linhas tortas? Eu reformulei essa frase para mim, que eu gosto de ver assim, ó, a gente enxerga torto as linhas certas de Deus. Tá tudo certo, a gente é que não tá vendo. A gente é que tá olhando sempre do mesmo ponto de vista. E aí, com esse gancho que veio, né, trazido por essa conexão sagrada, eu entro no princípio da polaridade de Hermes Trismegisto, que a gente está fazendo aqui essa reflexão do Kybalion. Esse princípio da polaridade eu sinto de ler alguns trechos, mas basicamente o que a gente está fazendo aqui nesses encontros sobre o Kybalion é fazer uma reflexão e trazer esses princípios para a nossa vida. O fato de eu estar aqui falando já coloca esses princípios num lugar de praticidade da minha própria vida, então eu estou sempre trazendo exemplos, né, de como aplicar esses princípios na vida, e o fato de você estar aí do outro lado agora não é por acaso, você também está trazendo a sua energia e o seu insight de como isso se encaixa na sua vida. Por isso que é tão rico a gente se encontrar aqui. Aqui a Patrícia está falando, gratidão, Ingra, por compartilhar tanto conhecimento. Não, amadas, é experiência e informação. Tenho aprendido muito com você e tem sido libertador para mim. Obrigada. Portanto, eu que te agradeço, Patrícia. Eu estou falando, no momento que você estava escrevendo isso, eu estava falando exatamente isso, né? A sua energia ajuda a trazer essas informações, porque é assim que funciona, gente. A gente se conecta com uma frequência específica, que a gente escolheu se conectar. Então, o livre-arbítrio está sempre regendo essa grande matrix. O livre-arbítrio, a liberdade de escolha é inerente ao ser humano, é o maior bem da alma. Então, a gente escolheu se conectar com essa energia, do mesmo jeito que a gente escolhe se conectar com a lama. Tá tudo certo, a gente tem esse direito. Esse é o nosso grande direito. Então, a gente escolhe se conectar com uma sabedoria de um cara que era altamente conectado, Hermes Trismegisto. E aí, quando eu me conecto com essa frequência de sabedoria, quem está aí do outro lado também traz a sua demanda, a sua necessidade de conhecimento para essa grande roda de conhecimento que a gente está fazendo agora juntos. A gente está co-criando essa expansão de consciência. Então, você está trazendo a sua necessidade de aprendizado para cá. Entendeu, Paty? É isso que eu tô... Oi, Beta, bem-vinda.
Então, quem está do outro lado traz a sua necessidade de aprendizado, de conhecimento, e aí eu estou canalizando isso que é importante para todos nós. É assim que a gente cocria. A gente não cria sozinho, a gente está co-criando de acordo com a necessidade do coletivo. Essa necessidade pode ser aqui nessa pequena rodinha nossa, que é potente, que é infinita para cada um de nós. E essa cocriação também pode acontecer num nível muito maior, como a gente está vivendo agora, que é a cocriação desse grande evento do Covid, que colocou todo o planeta numa mesma situação, numa mesma sintonia, que é de transmutação de sombras. E a sombra não é uma coisa que a gente deve negar, que a gente deve jogar debaixo do tapete. Manuel falou, somos falhos, mas ainda existe pessoas maravilhosas que faz ainda acreditar nessa sintonia. Gratidão. Gratidão também para vocês. Você nem me conhece, mas a Fabi está falando, mas eu conheço através da TV desde os meus 12 anos. E pode acreditar, te desejo muitas coisas boas e sucesso nos seus objetivos. Deus te abençoe imensamente. Recebo, de braços abertos, todos os seus desejos e as suas bênçãos, viu? Fabi. Gratidão, gente, por estar aqui. Vamos falar então do princípio da polaridade? Galera, esse princípio é uma das coisas mais importantes da vida, assim, quando virou a chave disso dentro de mim, assim, mudou muito a minha relação com o mundo e a minha relação comigo mesma. Porque quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, eu tô falando de mim, tá? Lembrando sempre que eu tô falando dos meus processos, da minha experiência. E esse autoestudo, eu comigo mesma, é incessante, é profundo e é amplo. Então, assim, eu posso falar disso. Eu tenho vivido isso, assim, na carne. Então, quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu falei, caramba, nós somos um diamante bruto que precisa ser lapidado. Ok. Mas aí começou uma busca da minha luz. Até porque esse processo de despertar, ele se intensificou. Aconteceu um evento na minha vida que foi tão profundo, foi tão intenso, que de repente eu enxerguei que eu estava na escuridão. Que eu não estava enxergando nada, que eu estava assim, sendo guiada por ilusão o tempo inteiro. Como isso aconteceu num momento de escuridão, eu saí buscando a minha luz. Eu saí buscando a luz de Deus, a luz do universo. Assim, eu precisava encontrar luz para seguir na vida, né? Para me curar de várias coisas. Então esse processo da busca da luz é legítimo, ele é maravilhoso. Mas aí depois de alguns anos de muito aprofundamento, de muito mergulho, de muita limpeza necessária, eu me dei conta que eu só autorizava a luz e que a sombra, que tinha me cansado muito entrar em contato com a sombra, purificar a sombra, limpar a sombra, eu comecei, né, a querer fugir um pouco da sombra. E aí mora o segundo grande equívoco dessa caminhada. É achar que a sombra é algo que precisa ser temido, que precisa ser evitado. E aí começa um novo processo que é de acolhimento da sombra, que é de acolhimento das escolhas alheias que não estão alinhadas com a luz, que estão alinhadas com a sombra, que estão manifestando ódio, estão manifestando separação. Galera, isso tudo faz parte desse grande lila. No hinduísmo eles falam lila, que é essa grande ilusão cósmica, esse jogo da vida compõe as polaridades de luz e sombra. É o yin e o yang, sabe aquele símbolo dos orientais, o yin e o yang? Tem um lado preto com uma bolinha branca e o lado branco com uma bolinha preta. Eles estão contidos um no outro, um só existe com o outro. Se some o preto, seria a sombra, o branco deixa de existir. O branco só existe no contraste do preto, a luz só existe no contraste com a sombra. Um precisa do outro para existir. Então, nossos grandes vilões são os catalisadores da nossa virtude. A gente para de brigar,
né, com vilão, com sombra, com negatividade, porque a positividade só existe com a existência da negatividade. Então, a polaridade, o princípio da polaridade é muito lindo. Então, a primeira chave do princípio da polaridade é essa, que um extremo só existe por causa do outro. Então, assim, a gente não precisa levar isso para uma guerra, a gente não precisa condenar o extremo negativo, porque ele existe para potencializar o positivo. Então, não existe vilão nessa história. A vítima e o carrasco são partes de uma mesma relação, de uma mesma linha de existência. E aí entra a segunda chave desse princípio, que é o seguinte: não tem como você separar, por exemplo, vou levar para uma outra especificidade que não tem a ver com moralismo, tá? Porque positivo e negativo, bom e mal, vilão e carrasco, ou vítima e carrasco, já entrou num lugar de moralismo, de julgamento, enfim. Vou para uma coisa de polaridade que não tem nada a ver com o moralismo, tá? Tipo quente e frio. Então, o quente e o frio são dois extremos, né? Dois pontos extremos de uma medida de quê? De temperatura. Ontem o Gui, até eu conversando com ele sobre isso, ele falou: mãe, o nome dessa medida, quer dizer, o nome dessa linha, dessa natureza é calor. Mas como calor pra gente, né? Eu que não aprendi isso agora na escola, já me esqueci disso. Como para mim o calor seria um lado, né, dessa polaridade e o frio seria a outra ponta, eu vou chamar essa natureza de temperatura. Então a gente tem a temperatura num extremo quente e no outro extremo frio. O que está no meio é a linha que liga o extremo quente e o extremo frio. Mas quando é que essa linha começa, tá do quente, ela vai andando para o frio. Quando é que vira frio? A gente não sabe. Sacaram? Me acompanhem. Então tá no quente, tá no extremo quente. E aí tem uma linha que vai indo para o frio. Quando é que vira frio? Para mim pode virar frio aqui no meio do caminho. Para uma pessoa que é mais calorenta, só vai ficar frio lá pertinho do frio, porque ela sente muito calor. Então, isso é muito relativo a cada pessoa. O ponto que deixa de ser quente para virar frio, pode estar... não tem como separar o quente do frio. Se você pega um termômetro, você olha ali, não dá para dizer, agora começou, agora virou quente. Não. A diferença está em escala de graus entre o quente e o frio. Assim é com qualquer coisa. Então, assim, aí eu vou levar para esse lugar que a gente tem muito moralismo e muito julgamento. O bom e o mal, tá? Então, assim, é bom. Aí vai andando na linha que divide o bom entre o mal, né? Tá cada um no extremo. Aqui é muito bom, aqui é muito mal. Vai andando. Quando é que vira mal? Não sei. Tá andando. Para uma pessoa vai virar mal aqui, para outra pessoa vai virar mal aqui, para outra pessoa só fica malzão, mesmo quando encosta lá no outro extremo. Então, assim, o que diferencia o bom do mal? Graus de diferença, mas os dois estão na mesma natureza de experiência, sacaram? É a mesma natureza de experiência. Se é bom ou se é mal, é relativo ao grau que você está analisando, que você está avaliando. Então é sempre um julgamento subjetivo do que é bom e do que é mal. Não existe bom e mal no absoluto. É sempre um julgamento, é sempre um olhar de cada um de nós de acordo com o lugar que a gente está. Para uma pessoa que está acostumado, que assistiu muita surra dentro de casa, que assistiu os pais batendo nele mesmo, batendo nos irmãos, que assistiu o pai bater na mãe. Para essa pessoa que teve essa história de vida, o grau de mal e bom, né, de violência e de não violência, só vai começar, né, esse termômetro só vai apitar quando encostar lá no extremo da violência. Talvez essa pessoa só ache uma coisa realmente violenta quando atinge a vida do outro, porque ela se acostumou com essa graduação, percebe?
Alguém que nunca recebeu um tapa na vida, se você gritar com ela, assim, uma pessoa que sempre esteve num tom baixo de voz, de conversa, se você grita com ela já acha aquilo violento. Perceberam? Então, assim, tem a pessoa que está acostumada com a delicadeza e o outro está acostumado com a violência. E aí, qual é a grande sacada para mim? Qual foi a chavinha que isso virou? É importante que eu possa experienciar, que eu me permita experienciar todos os graus de polaridade, que eu acolha todos os graus dessa polaridade, dessa natureza de experiência, que eu aceite o que a gente chama ruim e o que a gente chama bom, que eu possa experienciar tudo isso e fazer a minha escolha. Percebem? Porque assim, isso é bom, isso é ruim. Não sei. Não sei, simplesmente eu não sei. Eu quero olhar para isso, eu quero experienciar isso. E eu quero olhar para isso onde? Dentro de mim. Eu não quero olhar para isso no que o outro está escolhendo. Ele escolheu isso para ele. Eu quero experimentar. Claro que isso tem limite, né? Eu não vou experimentar agredir uma pessoa para saber. Mas eu vou sentir dentro de mim esse desejo de agressão. Então, galera, o que eu quero trazer aqui pra gente é que dentro da gente tem um laboratório real de experiências, que a gente não precisa nem manifestar fora da gente, mas a gente pode se permitir experienciar essa raiva, essa vontade de agressão. Aliás, é fundamental que a gente possa experienciar isso. Eu tô fazendo a formação, né, da constelação familiar em TSFI. E galera, uma das coisas que mais aparece dentro do campo, né, como trava para a pessoa não fluir na vida, é raiva trancada, sabe? É grito trancado, é choro trancado, porque a gente não se permite experienciar essa... Que estranho. Começou a ficar escuro aqui. Será que tá acabando a bateria? A gente não se permite experienciar essa polaridade da... Eu acho que eu vou... Não, deixa assim. Aconteceu alguma coisa estranha aí. Vocês me falem se ficar estranho para vocês, tá? Eu acho que tem bateria. Tá funcionando bem? Show. Obrigada, Mussi. A gente não se permite experienciar essa polaridade que a gente chama de negativa. Não, é porque escureceu aqui, foi muito louco. Foi o campo. Ele tá me trazendo até... Gente, a gente aprende nessas terapias fenomenológicas que o campo se manifesta no mundo material o tempo todo. Então, assim, eu tô com a luz aqui na minha frente, eu tô experienciando a luz. Minha tela escureceu. Isso é a polaridade de luz e sombra. Eu acolho isso. Que coisa louca. Obrigada, Givanilma, Joyce, Gustavo. Muito obrigada. Então, quem sabe eu leio um pedacinho desse princípio da polaridade. Galera, esse princípio da polaridade traz essa noção de que os princípios, os polos, são reconciliáveis. Então antes de ler, vou trazer isso. Eu achei que essa live ia ser curtinha, mas de repente não vai ser. Olha, por que eu quero trazer aqui uma coisa que eu lembrei? Esse princípio da polaridade tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo de polarização. Então, gente, não tem nada mais atual do que isso. Olha só, Hermes Trismegisto estava falando lá na Grécia Antiga, no Antigo Egito, falando de polaridade, um princípio, uma lei universal da polaridade. E o que a gente está vivendo hoje no mundo, gente? Uma polarização onde a maioria dos seres, não vou dizer todos, porque tem muita gente acordando, mas a maioria dos seres escolhem um lado do polo. Eu sou deste lado e você é daquele lado, e ficam os dois polarizados e brigando entre si, sem saber que eles estão sendo a mesma coisa. Porque aí tem um ponto do princípio da polaridade que é, se você está num extremo e o outro está num outro extremo, como o Ocidente e o Oriente, o que acontece? Ocidente, bom, aqui do jeito que eu estou falando, eu estou de frente para vocês, Ocidente e Oriente, no planeta, né? Então tem o Ocidente e o Oriente, você vai caminhando para o extremo oposto. Eu estou sendo mais Ocidente, eu estou sendo mais Oriente. Eu estou sendo mais Ocidente,
eu estou sendo mais oriente. Quando você chega no extremo ocidente, no extremo oriente, o que é que acontece? Vocês se encontram, vocês se conectam, vocês estão iguais em graus de natureza. Vocês atingem um ponto onde vocês se igualam. Estou falando vocês como se eu estivesse acima, né? Sou um ser superior. Mas não, eu busco esse lugar de olhar para a polaridade acima dela, de sair da polarização. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês podem comentar, se não estiver dando para entender, falar, Ingrid, eu não entendi nada. Então, assim, quando a gente vai para o extremo de uma polaridade, quando a gente atinge o grau máximo, a gente se iguala ao outro extremo. Tá em coisa estranha, tá ficando escuro aqui, eu vou seguir em frente. Então, eu vou ler aqui alguma coisa do princípio da polaridade. É como se a gente se tornasse o outro extremo oposto que a gente tanto ataca, que a gente tanto condena. Então, a polarização é algo a ser pensado. Ó, princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de oposto. O semelhante e o dissemelhante são uma coisa só. É tudo uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, isso que eu acabei de falar. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem se reconciliar. Ai, gente, eu achei isso tão maravilhoso. Ou seja, o mal, o bem e o mal, que a gente chama de bem e mal, podem se reconciliar. A gente vê muito isso, eu vou lendo e a gente vai comentando. A gente vê muito isso na paixão e no ódio, né? Quando isso está no extremo, quando a paixão é extrema, eu não vou falar amor, tá? Até aqui eles falam amor e ódio, mas eu prefiro falar paixão, porque amor é uma coisa, né? O amor incondicional, ele abraça a paixão e o ódio, ele aceita, ele acolhe tudo isso, essas polaridades. O amor é divino, é universal, então ele não está nessa dualidade, o amor foge à dualidade. Então a paixão e o ódio. Galera, quem não viu isso acontecer 1000 vezes lá fora e dentro, comigo já aconteceu, onde a paixão vira ódio. Para paixão virar ódio é uma vírgula. É a coisa mais fácil do mundo, porque está no extremo. Aquilo está vibrando numa intensidade máxima. Então, assim, é uma chavinha que vira ódio rapidamente, sabe? É muito fácil a paixão virar ódio e o ódio virar paixão. Assim, não é raro, quer dizer, pode até ser raro, mas acontece com uma certa frequência, inclusive, da vítima se apaixonar pelo carrasco. Na situação literal de vítima e carrasco, e muitas vezes numa relação sutil de vítima e carrasco. Eles não conseguem mais viver um sem o outro, porque eles estão numa polaridade extrema de intensidade de sentimento, que um precisa do outro para existir, e eles não conseguem mais vibrar na suavidade, eles não conseguem mais vibrar na paz, na não guerra. Eles não conseguem, eles só conseguem existir dentro da guerra. Então um precisa do outro para alimentar essa intensidade, esse extremo de polaridade. Então a gente conseguir sair desse extremo de polaridade, hoje, por exemplo, no mundo polarizado, é extremamente difícil. Sair dessa polaridade do medo, né? Do medo ou da confiança cega, e você ir para um lugar de realmente olhar o quadro todo. Entender quando você tem medo, você pode sair. Quando você está na confiança cega, você também pode sair. Ter esse equilíbrio. A palavra é o equilíbrio. O yin e o yang. O yin e o yang, eles trazem, né, essa noção de equilíbrio. Minha tela fica escurecendo ali, mas eu vou acolher essa sombra. Então vamos lá. O quarto grande princípio hermético, o princípio da polaridade, contém a verdade que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos opostos, com muitos graus de diferença entre os dois extremos. Os velhos paradoxos, que ainda deixaram perplexa a mente dos homens, são explicados pelo conhecimento deste princípio. O homem também reconheceu muitas coisas semelhantes a este princípio e tentou exprimi-lo por estas máximas e aforismos. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Aqui é meio dar uma bugada na cabeça, né?
Vou aqui para uma parte que talvez a gente... Ó, a luz e a obscuridade são polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. A escala musical é a mesma coisa, vibrando o ponto C, movei-o para cima até encontrar outro ponto C, e assim por diante. A diferença entre as duas extremidades da corda sendo a mesma, com muitos graus entre os dois extremos. Aí tá falando das cordas da música, né? As cordas do violão. A escala das cores é a mesma, pois que as mais elevadas e as mais baixas vibrações são simplesmente diferenças entre o violeta superior e o violeta inferior. O grande e o pequeno são relativos, assim também o ruído e o silêncio, o duro e o flexível. Tais são o agudo e o liso, o positivo e o negativo, são dois polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. O bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala bem, a outra escala mal. Uma coisa é menos boa que a coisa mais elevada na escala, mas esta coisa menos boa, por sua vez, é mais boa ou melhor que a coisa imediatamente inferior a ela, e assim por diante, o mais ou menos sendo regulado pela posição na escala. Então, aqui tem que ler tudo, né? Tem que ler o livro todo, como eu tenho dito para vocês. Aqui a Bianca falou, minha filha ama demais você, eu também. Obrigada, Bianca. Então, quando eu leio ali, eu sinto que às vezes é mais exigente para a gente entender, né? Obrigada, Bianca, pelo carinho. Maria, também. Obrigada, Maria, pelo carinho. Sou sua fã desde a novela Pantanal. Obrigada pela energia de vocês. Eu tô aqui falando do Kybalion, que é esse livro que foi escrito em 1908, na Inglaterra, com o pseudônimo de Os Três Iniciados, baseado nos preceitos herméticos de Hermes Trismegisto, que foi um grande sábio do Antigo Egito, da Grécia Antiga. E, gente, eu estava até escutando, né? Eu falei ontem, né, que eu recebi um vídeo, cruzou assim a minha timeline no YouTube, que eu sempre entro, né, para postar vídeos, e um vídeo cruzou, era um vídeo falando de Hermes Trismegisto. A gente sabe que tem essas coisas de algoritmos, né, na internet. Quando você tá falando de um assunto, por exemplo, se eu tô postando aqui todo dia o Kybalion, Hermes Trismegisto, esse assunto, outros canais de rede social captam esses algoritmos, começam a dar informação entre si de que eu tô dentro desse assunto, e aí começam a me mostrar esse assunto. E aí eu recebi um vídeo lá no YouTube que me trouxe algumas informações sobre Hermes, e uma delas que eu lembrei agora de trazer para vocês é que o Hermes, ele era um grande iniciado na medicina. Ele escreveu mais de 45 tratados sobre medicina, sobre a saúde integral do ser. E então, assim, todos esses 7 princípios herméticos, eles são leis universais, são leis da existência humana, que se a gente estuda, a gente vai encontrar eles como ferramentas de facilitação na nossa vida, né? A gente vai parar de bater com a cara na parede, né, em muitos momentos, porque a gente continua errando, claro, a gente está aqui nesse plano para errar e aprender. No momento que a gente souber tudo, que a gente parar de errar, a gente desencarna, não precisa mais estar aqui. Isso é um game, galera, né? Eu tenho falado isso, e hoje a Rosane leu essa parte do meu livro que eu falo, descobri que essa vida é um game, onde a gente está sempre repetindo os mesmos padrões até aprender aquela lição. Como um game, né, que a gente morre, né, sabe os níveis do game? A gente vai e morre, putz, caí nesse buraco de novo, dentro do game, né, caiu no buraco, morri, pô, bati com a cara nesse muro, morri, aí começa de novo, morri, até uma hora que você aprende dentro do game que ali tem um buraco e ali tem um muro, ok, não cometo mais esse erro, e aí você passa para o próximo nível do game. Então a gente está no nível do game, que é aqui esse plano terrestre, planeta Terra, planeta Gaia, terceira dimensão.
A gente está vivenciando esse nível do game, né? Quando a gente souber tudo e não errar mais nada, a gente vai desencarnar. Então, tudo bem. Aí tem uma coisa, gente, eu lembrei aqui de falar para vocês, que nessa formação que eu estou fazendo, dentro do princípio da polaridade, tá? Tudo que eu estou falando aqui é o princípio da polaridade. Nessa formação que eu estou fazendo em TSFI, que é uma constelação fenomenológica. Nossa, vocês falaram um monte de coisa, eu não vi, desculpa. Eu vou falar para não esquecer, depois eu leio, tá? Tem uma coisa que a Alexandra Caymmi, que é a criadora da TSFI, nos traz, e a Claudina Ramires, que é a minha professora maravilhosa, tem lembrado a gente, que é sobre o que é o diabo. É muito interessante o que a Alexandra traz como a manifestação diabólica na nossa vida, né? Então ela vê o diabo como um lado da polaridade de falta de confiança, de autossabotagem. O diabo, gente, agora me veio aqui um insight. O diabo é a mesma coisa que a autossabotagem. O que seria Deus? Seria a manifestação dos dons, seria a nossa capacidade de acolher e de realizar. É a nossa ação no mundo, isso é Deus. É quando eu expando, quando eu fluo na vida. Quando eu estou conectada com os acontecimentos, eu não bloqueio nada e eu vivencio tudo que aparece para eu viver e eu vou na confiança e eu vou com a minha luz e eu vou iluminando e eu tenho confiança de que eu posso realizar, de que eu posso continuar trilhando o caminho e realizando e abraçando todo mundo e venham comigo. E isso traz alegria, isso traz euforia, isso traz luz para minha vida. Isso é Deus. E o que seria o diabo? É a autossabotagem. O diabo é o medo do sucesso. Caraca, aconteceu aqui agora, galera. Obrigada por estarem aí co-criando essa live comigo. O diabo é a autossabotagem. O diabo que tenta anular Deus, que seria essa grande manifestação divina de potencialidade pura, de não bloquear nada que está acontecendo, de deixar as coisas fluírem, o que trava, o que bloqueia, o que encerra, claro que tem coisas que precisam ser encerradas, mas o que sabota esse fluxo de crescimento e realização é o diabo. E onde é que está esse diabo, galera? Acordem agora. O diabo está dentro da gente. Deus está dentro da gente. O diabo está dentro da gente. Está tudo dentro da gente. Não tem nada lá fora. Achar que o diabo está lá fora é um atraso de vida. Aí você não consegue lidar com esse diabo que é interno e esse Deus que também é interno. É tudo, gente, yin e yang, essa polaridade, diabo, Deus, autossabotagem e realização, sucesso e medo do sucesso, é tudo parte de uma grande experiência. E uma coisa não precisa brigar com a outra. Quando a gente entende esse princípio da polaridade, que num extremo tá Deus e no outro extremo tá o diabo, eu posso olhar para esses dois aspectos e Deus, na verdade, enfim, é a realização e a não realização, é tudo ao mesmo tempo. O diabo está contido em Deus e Deus contém ele também. Quer dizer, a existência do diabo é o que nos possibilita enxergar Deus. Sacaram? É no contraste que a gente consegue viver tudo. Então, não é muito inteligente a gente ficar num extremo dessa polaridade. Ó, o negócio escureceu. Gente, é muito louco isso, nunca tinha visto. Deixa eu ler o que é que vocês estão falando, peraí. O Cássio, comecei a ler pela sua indicação, que massa, Cássio. E realmente, algo a ser compreendido, precisamos desenvolver isso. Grato pela sua generosa contribuição. Gente, é o mínimo que eu posso fazer, é o mínimo. É compartilhar aqui o que eu tenho aprendido em muitas fontes de aprendizado. E o Kybalion, cara, o Kybalion é um tratado de enxergar a Matrix. Assim, o Kybalion pode ser um compilado, inclusive que você, através do Kybalion, você percebe que o budismo está dizendo a mesma coisa, que o hinduísmo está dizendo a mesma coisa. Falando em hinduísmo, aqui tem uma deusa do hinduísmo, vê se vocês conseguem ver. Kali, uma deidade do hinduísmo. Ela tá com cabeças, ela tá cortando cabeças, tá? Ela não tem nada de bonitinho, ela corta as cabeças de um demônio
E quando sai sangue dessas cabeças, que poderiam virar outras cabeças, ela lambe o sangue. Ela consegue matar o demônio. É basicamente isso. E às vezes a gente precisa invocar Kali na nossa vida. A gente precisa cortar cabeças. E essas cabeças não é dos outros. São as nossas cabeças autossabotadoras, vítimas. Então, assim, meu aspecto vítima, meu aspecto autossabotador, experienciei aquilo, corta essa cabeça fora, não quero. Eu experimentei aquilo, eu posso escolher. Eu já sei que eu não quero aquilo. Isso até pode manifestar de novo na minha vida, não tem problema, mas eu já vivi esse processo. Eu vou saber cortar essa cabeça de novo. Não quero isso para mim, eu escolhi outra coisa, eu agora quero manifestar a positividade. Mas a negatividade precisa ser experienciada. Se eu não experimentar a negatividade, como é que eu vou saber que eu tô positiva? Entenderam, galera? A grande liberdade é você poder experimentar todos os graus de uma mesma polaridade. Então, deixa eu ver aqui o que vocês falaram mais. Quando é que vamos te ver em novela? A Maria Costa falou, eu tô com saudade de ver atuando. Gente, ó, primeiro, vou responder aqui Maria dentro das polaridades. Maria, algumas novelas que eu fiz estão sendo reprisadas, né? O Clone no canal Viva, Tieta tá na Globoplay, o primeiro capítulo deve estar lá disponível. E não tá se gravando novela nesse momento. Eu tô pronta para gravar uma novela na Record. Eu ia começar a gravar essa novela uma semana, assim, na semana que começou a quarentena, estava marcado para eu começar a gravar a minha fase na novela Gênesis. E então tá tudo parado. Não sei quando a gente vai começar, né? Agora a gente, uma verdade que a gente andava esquecendo, nos foi lembrada. O amanhã a Deus pertence, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A Bianca, feliz, nem acredito que você falou comigo. Imagina, Bianca. Falo e toda vez que eu conseguir ler aqui eu vou falar. Como é? Celandia é esse seu nome? Celandia Bento. Eu quero todo dia live sua. Eu vou tentar fazer todo dia, tá? Luísa, Bianca, falou verdade. Luiz entrou, Dijan. Nossa, entrou uma galera. Eu não vou ler o nome de todo mundo não, amados. Ou leio. Ticiana. É que eu sei porque que às vezes eu não leio. Quando tá entrando muita gente, eu não leio porque eu fico pensando, caramba, eu vou ler o nome de um, não vou ler do outro. Gratidão também, Givanilma, por estar aqui. Celândia. Ah, Celândia. Seu nome é diferente igual o meu, né, Celândia? A Bianca. Meu sonho é poder um dia conhecer você e a Almissata. Vamos nos conhecer, Bianca. Então, amados, esse princípio da polaridade nos traz a possibilidade da pacificação entre o bem e o mal. Na ONG Paz Sem Fronteiras, a gente tem uma música que a gente fala que acabou a guerra entre o bem e o mal. Não existe mais guerra entre o bem e o mal. Ontem até, enquanto eu estava na live da... Ontem foi o quê? Vibração, né? Que toda vibração, ela se manifesta, ela se realiza, ela se materializa. E aí, no final da live, a Dália perguntou, e para onde foi, né, a vibração da guerra, de todas as guerras da humanidade? Na hora eu pensei, mas não falei. Pode ter virado coronavírus, né? Tanta manifestação, tanta vibração de guerra. Mas eu não falei na hora, estou falando agora. E essa vibração de guerra ainda está vibrando dentro da gente. A gente precisa pacificar. Então, o princípio da polaridade é uma ajuda para a gente enxergar a verdade. Que não precisa mais ter guerra entre o bem e o mal. Não precisa mais ter guerra entre a esquerda e a direita. Sacaram o que eu estou falando agora? Isso é bem atual. Quando a gente vai para essa polaridade direita-esquerda, a gente perde a possibilidade de enxergar o quadro todo. Tá todo mundo fazendo o seu papel dentro dessa dança. Tudo bem a gente olhar esse quadro todo, né, esse grande lila, essa grande matrix, enxergar quem está na esquerda extrema ou na direita extrema e escolher onde é que a gente quer dançar. Tudo bem, essa esquerda extrema, essa direita extrema existem,
para a gente também enxergar o quadro todo e escolher qual é o ponto que a gente quer dançar. Mas a gente não precisa atacar, a gente não precisa condenar, a gente não precisa ficar enfurecido com a extrema-direita ou com a extrema-esquerda. Isso é alimentar uma guerra interna. Isso é alimentar um corpo de dor que a humanidade está cansada, gente. Vamos pacificar. A gente faz muito isso na ONG Paz Sem Fronteira, sabe? Quando a gente localiza, a gente tem esse treinamento que está servindo muito agora. A gente localiza quando começa a surgir uma guerra interna que nos faz sofrer, que baixa a nossa imunidade, que nos enfraquece, que nos divide por dentro, porque a gente está condenando, a gente está apontando o dedo. E quando a gente aponta o dedo para condenar alguém fora, é porque a gente tem esse modelo de relação com nós mesmos de autocondenação. Isso é muito desgastante, isso é enfraquecedor, isso é limitante, isso trava a nossa evolução. Então, quando a gente saca que está acontecendo isso dentro da gente, usando aquele outro lá fora, para a gente enxergar que dentro da gente está acontecendo uma guerra de separação, de divisão, de condenação, a gente começa a pacificar. Pacifica. Vamos mudar essa vibração, sabe? Vamos parar com essa polaridade, com essa polarização. Vamos pacificar, vamos aceitar os diferentes, vamos aceitar os extremos como partes de uma manifestação que está dentro de uma linha da mesma natureza. Então, assim, o bom e o mal são dois extremos de uma mesma natureza na escala, divididos apenas por uma graduação, que para mim essa graduação vai ser vista de uma maneira, para você vai ser vista de outra, cada um está vendo do seu ponto. Então, assim, o que eu acho certo, o que eu acho bom, não é a mesma coisa que você acha bom. O que eu acho mal não é a mesma coisa que você acha mal. No momento que você enxerga esse quadro todo, pacifica, assim, de um jeito tão maravilhoso. E aí a pacificação não tem nada a ver com passividade. No momento que você enxerga o quadro todo e que você aceita, que você abraça os extremos opostos, a extrema direita e a extrema esquerda, você pode agir com liberdade. Você tem uma base de construção. Porque a guerra é a base da destruição. Isso também eu estou aprendendo na TSFI, Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa. Que a base da destruição é a guerra, é a polarização, é a polaridade. A base da construção é a paz. A gente só consegue construir, a gente só consegue evoluir, a gente só consegue crescer, expandir e aceitar o sucesso e a luz na base da construção, que é a paz. A gente precisa dessa paz interna para ter inteireza, para ter capacidade de construção. Então a paz é a base do movimento real, da ação, da expansão na vida. Então o Cássio falou aqui, ó. A Tiziana falou, Ingra, muito sensata. Gratidão, Tiziana, por sua energia aqui nessa roda. Nesse caminho de aceitação e da polaridade, algum perigo de gente aproximar as pessoas que não está na mesma vibração que a gente está, e aí o que fazer quando isso acontece? Maravilhosa essa colocação, Cássio. O princípio da polaridade é para você perceber a Matrix, para você entender que no extremo direito tem uma manifestação, no extremo esquerdo tem outra manifestação, e você enxergar esse quadro todo e aceitar essas manifestações lá fora. Isso é uma grande matrix. Quando você se aproxima da polaridade direita, você está olhando, você precisa olhar para isso dentro de você. Porque você está alinhado com essa vibração da polaridade direita. Quando você se alinha com a polaridade esquerda, você está conectado com essa vibração da polaridade esquerda. Então, o que é saudável? É você poder enxergar tudo. E você ter a liberdade de transitar. Você só consegue agir na sua plenitude de potência no mundo se você tem a liberdade de trânsito. Se você se obriga a estar na extrema direita, se você se obriga a estar na extrema esquerda, você já perdeu a liberdade de ser e estar no mundo. Porque você está enclausurado num paradigma. Você não aceita o outro. Você se colocou num limite, num extremo e numa jaula onde você não pode mais circular. Você perdeu a liberdade. Então, para tudo, isso vale para tudo. Né? Então, assim, tudo bem, você escolha. Eu escolho agir agora
plantando um jardim lindo. Mas eu me dou a liberdade de não plantar mais um jardim, de fazer um prédio de concreto. Eu, Ingra, dentro de mim, eu me dou essa liberdade. Só que eu já fui extremamente urbana e eu já fui extremamente rural e natureza. Eu hoje escolhi estar alinhada com a natureza, mas eu já experimentei tudo. Ninguém me falou, Ingra, seja isso. De repente eu posso passar um mês ou um ano ou um dia na extrema urbanidade, no concreto. Eu posso achar bom isso. Eu sou livre dentro de mim. Esse é o ponto. A verdadeira liberdade, ela está dentro da gente, não está lá fora. Eu estou aqui enclausurada no apartamento porque eu quero co-criar uma experiência de cura e de transição por esse momento de uma forma saudável. Então, assim, eu estou escolhendo estar no apartamento, mas dentro de mim eu me sinto livre para experienciar tudo. Eu não estou presa num paradigma X ou Y. Eu posso transitar por todos eles. E se uma pessoa com uma vibração diferente da minha, que eu já experimentei, esse é o ponto crucial, Cássio, eu já experimentei aquela vibração, eu não quero mais. Se eu me aproximo dela, eu posso reconhecer que essa é aquela vibração que eu já conheço e que eu não quero mais e me afasto disso, eu não quero isso na minha vida. Isso é bem importante. A gente ter essa capacidade também de se afastar do que a gente não quer. Nossa, gente, eu vou fazer 54 anos, né? E eu sempre tive esse desejo de liberdade. Não é à toa que eu tenho esse nome Liberato, né? Que é libertar. Eu já experienciei muita lama. E hoje eu acho que isso foi tudo na minha vida. Isso foi maravilhoso. Porque quando o meu pé começa a entrar na lama, e de vez em quando ele começa, eu já tiro logo. Opa! Eu conheço esse lugar. Eu conheço esse lugar. Entenderam? Então, assim, a gente também não vai ser o tempo todo alegria, a gente precisa experienciar a tristeza. Ontem foi um dia bem desafiador para mim, de experiência da tristeza, onde eu tive que fazer luto de alguns aspectos da minha experiência humana. E ok, assim, hoje a polaridade já começou a crescer para uma vibração mais luminosa. E assim a vida, esse mar, essa onda, né? Como é que é a música do Lulu? Tudo que foi, de novo, do jeito que já foi um dia. Enfim, já esqueci porque eu esqueço as letras. Vamos lá. A Tiziana falou, são momentos diferentes e é preciso autoconhecimento para entender o diferente e o que não queremos para nós naquele momento. Eu vejo, exatamente, são momentos diferentes. O que acontece hoje quando eu vejo uma pessoa mergulhada na lama? Quando eu vejo uma pessoa ser violenta? Quando eu vejo uma pessoa jogar pedra no outro? Eu falo, já fiz isso. Já fiz isso. Então, gente, esse princípio da polaridade é tudo nesse momento. É tudo em qualquer momento, mas nesse momento de polarização, ele é mais ainda. Eu tenho dito, quando a gente ataca o outro, condena o outro, quando a gente fala mal de alguém, é porque a gente não se conhece. Escrevam isso que eu estou dizendo. A gente é capaz de fazer tudo que o outro está fazendo. E se ele está experienciando aquilo nesse momento, eu já experienciei em outro momento. Ele tem direito de experienciar agora. Eu não tenho direito de querer matar alguém, ou de prender alguém, ou de sufocar alguém. Claro, se essa pessoa está tirando a vida dos outros, a gente bota numa jaula. Quando essa pessoa invade, de fato, a vida dos outros, a gente bota numa jaula. Mas se essa pessoa está no papel e no lugar que a vida colocou ela, eu vou ter que ter firmeza e paciência para esperar ela sair dali. Gente, é o mínimo de postura adulta. Eu vou ter que aguardar. A pessoa chegou ali naquele lugar, ela não está me matando, ela não está aqui sentada na rede, do meu lado. Ela está lá na casa dela, está exercendo a função para o qual ela foi colocada naquele lugar. Ela está naquele lugar. É o lugar daquela pessoa. Sacaram o que eu estou falando? Eu vou ter que ser adulta, eu vou ter que ter firmeza e me preparar para o momento onde eu vou ser solicitada a atuar na vida. Onde eu vou poder fazer a diferença nesse quadro todo que eu acho que pode ficar mais harmônico, mais equilibrado. Tá? Eu vejo muita desarmonia, muito desequilíbrio, claro que eu vejo. Mas eu só vou poder atuar na hora que eu for chamada a atuar. Eu estou atuando aqui com vocês. A gente está trocando ideias sobre como equilibrar o desequilíbrio.
Mas o desequilíbrio faz parte desse jogo. Para a gente entender o equilíbrio, a gente tem que desequilibrar. Como é que uma criança aprende a andar? Desequilibrando, até encontrar o equilíbrio. Tudo é assim nessa grande matrix. Então, assim, se tem alguém causando muita dor, isso está acontecendo para a gente entender o que é dor e o que é alegria, para a gente entender o que é benevolência e o que é maldade. Tudo faz parte da grande consciência, fazendo esse jogo para a gente entender, para a gente ampliar nossa capacidade de visão. Então, não tem nada errado. Tá tudo perfeito. Não é perfeito, não é nada deve ser mudado, deixa como está. Não, o perfeito faz parte de um grande movimento. O perfeito na lei universal é o movimento perfeito de mudança, de transformação. Então tá tudo perfeito dentro da mudança. Então vamos caminhar. Tudo que a gente acha que está errado é para a gente enxergar e alinhar e caminhar para o certo. Percebem? Então não é para ser condenado, vou jogar pedra, que horror, aquela pessoa é um monstro. Eu já fui um monstro um dia. Sacaram o ponto? Eu já fui um monstro um dia. Se hoje eu não estou sendo, é porque eu enxerguei, mas eu precisei passar por ali, ó, escureceu de novo. Isso está muito doido. Super penso assim, Ingra, o Cássio falou. É perfeita a sua colocação, acho que existe apenas o certo e o errado. O certo é tudo que é produto e bom, que ajuda e edifica. O princípio das polaridades, né? Eu tô achando que já tá quase 1 hora de live. Caramba, passou muito rápido hoje. Gratidão. Então, vamos encerrar trazendo esse princípio básico do positivo e negativo. Na polaridade da energia, tá? Polo positivo e negativo, do ímã, da energia, da vibração da energia. O que é positivo e negativo dentro da mecânica? Da mecânica, não só a mecânica quântica, de tudo que compõe a natureza, polaridade do átomo, de tudo que compõe a matéria. O positivo é o que conecta, é o que expande, é o que abraça, o que acolhe. Esse é o positivo, é o yang. E o negativo é o que separa, é o que divide. Né? Não vou nem dizer que é o yin e o yang, porque o yin e yang tem mais a ver com luz e sombra. E o negativo é o que separa, é o que divide, é a força, a polaridade em força, positivo e negativo, os polos positivo e negativo, o positivo junta e o negativo separa. Vai existir só positivo? Vai existir só negativo? Não, tem que existir os dois. Sacaram? É assim que funciona o ímã, é assim que a gente liga a energia elétrica, tem que ter a polaridade positivo e negativo. Essa experiência nessa matrix que a gente está vivendo e que a gente vai desencarnar, é bom a gente acordar logo, a gente não sabe o dia que vai desencarnar, sempre que eu lembrar, eu vou lembrar isso a vocês, vamos olhar para o desencarne como algo real, porque é a única coisa real nesse grande sonho, nessa grande matrix que a gente está vivendo. Então, assim, a polaridade positiva e negativa faz parte dessa experiência. 2 minutos para encerrar. Galera, muito maravilhosa essa live, gratidão. Não vamos desistir. Se um dia a gente tá assim com a bola baixa, amanhã essa bola sobe, é uma onda, tudo é um grande movimento. Vamos parar de condenar o outro. Se você quiser escolher condenar, ok, mas você desperdiça muita energia com isso. Vamos olhar o outro como espelho. O outro é um espelho, não existe o outro. O que a gente está vendo é um reflexo de nós mesmos. Nós estamos juntos. Muita gratidão por essa roda de conversa maravilhosa. Vocês falaram muito aí que eu não vou conseguir ler por falta de tempo. Eu achei que ia ser uma live curta e olha que surpresa linda. A gente co-criou uma live linda. Gratidão, viu? Até amanhã, se Deus quiser.